Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre a organização da Sociedade de São Vicente de Paulo. A Sociedade de São Vicente de Paulo é uma entidade organizada, católica, de inspiração divina e que caminha à luz da Igreja. É independente por possuir uma hierarquia própria. Foi fundada em 23 de abril de 1833 pelo jovem Antônio Frederico Ozanam e alguns de seus amigos. Hoje, a Sociedade de São Vicente de Paulo está presente em 150 países do mundo. E as unidades vicentinas, elas são vinculadas entre si por uma hierarquia organizada da seguinte forma: conferências, conselhos, obras unidas e obras especiais. Os conselhos, para que servem? Eles servem para orientar ou administrar as demais unidades vicentinas em seus vários escalões. Todas as unidades vicentinas, elas estão unidas por uma regra que regulamenta seu funcionamento mundial e que é adaptada em alguns detalhes de acordo com a realidade de cada país. O que é a hierarquia da Sociedade de São Vicente de Paulo? Ela é constituída da seguinte forma: Conselho Geral Internacional, que tem a sua sede em Paris. Conselhos nacionais, no caso do Brasil, o Conselho Nacional tem a sede no Rio de Janeiro. Existem também os conselhos metropolitanos. E é bom lembrar que os metropolitanos só existem no Brasil, devido ao grande número de vicentinos que nós temos. Depois tem os conselhos centrais, os conselhos particulares e as conferências vicentinas. As conferências vicentinas são a base da Sociedade de São Vicente de Paulo. Nós temos também as obras unidas, as obras especiais, que são os asilos, as creches, os orfanatos e etc. E o que é uma conferência vicentina? Ela é a base da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ela é formada por voluntários católicos e organizada em grupos unidos pelo espírito de comunidade, de pobreza e de partilha. Elas procuram dar testemunho do amor a Jesus Cristo através do exercício da caridade. As conferências são vinculadas aos conselhos particulares e deles recebem orientação e motivação para o trabalho junto aos pobres. E as reuniões das conferências acontecem semanalmente, em horários, em dias e locais fixos, e são marcadas pela espiritualidade, pela partilha, pela amizade e pelo planejamento de trabalho. Sem a conferência, não existiria outra unidade vicentina. E a conferência, ela é alimentada pela luz do Espírito Santo, pela meditação da Palavra de Deus, pelo exemplo de São Vicente de Paulo, de Antônio Frederico Ozanam e, sobretudo, pelo amor aos pobres. E o que é preciso para ser membro ativo da conferência? É necessário que seja católico, que esteja em comunhão com a Igreja. Então, como fazer uma reunião de conferência? Primeiro, as orações regulamentares da Sociedade de São Vicente de Paulo, que é a oração do Espírito Santo, as invocações, a oração do Pai Nosso, da Ave Maria. E depois, em segundo lugar, vem o momento de espiritualidade. E o que é isso? É uma leitura da Bíblia, pode ser uma leitura do livro do ano temático que a Sociedade de São Vicente de Paulo usa a cada ano, ou pode ser também uma leitura da literatura vicentina, que são várias que nós temos. Depois vem a reflexão ou a partilha daquilo que foi lido, onde os confrades e as consórcias vão refletirem, comentarem e partilhar aquilo que foi lido ali na leitura espiritual. Em seguida vem a chamada dos presentes, a leitura e a aprovação da ata da reunião anterior. E depois vem a leitura, o comentário das correspondências e avisos, se isso estiver naquele dia na reunião. Em seguida,
fazemos um comentário sobre as visitas feitas às famílias assistidas. É um momento que nós vamos dar notícias, conversar sobre o que está acontecendo na casa das famílias que assistimos. Quais são as medidas que devemos tomar, o que precisa ser feito. Enfim, é o momento que nós temos para discutir o que fazer com as famílias assistidas. Depois fazemos uma nova escala de visitas a essas famílias para a próxima semana. Aí então veio o quê? A palavra franca. E o que é a palavra franca? É o momento de planejamento dos trabalhos. Este é o momento de planejar a mudança de estrutura na vida dos nossos assistidos, de planejar o que fazer para que eles possam, então, sair da condição de pobreza que se encontram e caminhar com as suas próprias pernas. Nono, é a coleta e o movimento financeiro. O que é a coleta? É uma coleta secreta e é um momento em que o confrade e a consórcia contribuem, dentro das suas possibilidades, é claro, para a manutenção da conferência e da família assistida. E em seguida, se no dia tiver o aniversariante ou naquela semana tiver o aniversariante, vamos cantar os parabéns, vamos rezar pelo aniversariante e tudo é uma festa. Se não tiver nenhum outro assunto, vamos fazer então as orações regulamentares da Sociedade São Vicente de Paula que estão prescritas no nosso regulamento. E então, finalmente, vamos terminar com um caloroso abraço da paz, desejando muitas graças, muitas bênçãos a todos. Visita às famílias assistidas. O que é isso? Você deve estar perguntando. Muito bem. A visita às famílias assistidas é o momento que os vicentinos vão até a casa dos pobres e fazer a sua visita. Como deve ser isso? Deve ser feito em clima de oração, primeiramente. E a visita domiciliar, semanal aos pobres, nos dará subsídios para criarmos um laço afetivo com eles. E a partir daí, juntos, construirmos uma história diferente. Uma história de dignidade, de independência, uma história de felicidade. Esta é a missão do vicentino: amar e servir a Jesus Cristo no pobre. Por isso, temos que fazer o melhor por eles e com eles. E é preciso muita paciência e muito amor para conquistar a amizade deles. E só assim poderemos ajudá-los. E a promoção aos nossos pobres, famílias assistidas, deve acontecer em todos os aspectos, no aspecto cristão, no aspecto social e no aspecto material. E é preciso mudar as estruturas que os oprimem. E para ajudar os nossos assistidos a saírem da condição de pobreza que eles se encontram, é necessário que todos os membros da conferência se empenhem e busquem meios que proporcionem a eles uma independência econômica e social. Primeiramente, é preciso descobrir o que a família precisa naquele momento. Mas para isso, é necessário fazer alguns questionamentos. Por exemplo, qual ou quais as necessidades desta família? É de alimentação? É de remédios? É de emprego que eles estão precisando? É de moradia? Ou é de escola para os seus filhos? É de conscientização de seus direitos civis e sociais? É de curar-se de algum vício ou de alguma dependência química? É de mudança nas estruturas familiares? Ou é de orientação para a vida? Os confrades e as consórcias devem estar cientes do trabalho que uma conferência vai realizar. Servir aos pobres nas necessidades deles. Assistir aos pobres naquilo que eles precisam. Promover os pobres e levá-los a identificar a sua própria dignidade de filhos de Deus. Lutar por eles e ao lado deles, mostrando-lhes o que devem fazer para ter uma vida digna, justa e feliz. Segundo nosso fundador, o beato Antônio Frederico Ozanam, é na visita domiciliar que criamos laços de amizade, de irmandade e de afetividade. É através da visita que teremos condições de ajudar os pobres a saírem da condição de pobreza que eles se encontram,
para uma vida nova, uma vida digna e uma vida de respeito. Agora, algumas perguntas para vocês refletirem em grupo. O que é e o que faz uma conferência vicentina? Qual é a importância da visita domiciliar? Leiam as páginas 41, 42 e 43 do módulo e respondam. Você está disposto a assumir o compromisso vicentino? Qual é a diferença entre proclamação e aclamação? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.